A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. Uma das redes de televisão transmitiu uma série de 5 programas sobre os primeiros dias do cristianismo. E um dos capítulos tratava sobre a crucificação de Jesus Cristo. Uma das imagens mais gráficas que já vi e marcante. E entre todos os emblemas do mundo, nenhum é admirado, glorificado e adorado como a cruz. Foi o instrumento do sofrimento e morte de Cristo. E também é o instrumento da nossa salvação. A história da cruz é muito interessante, porque remonta à Índia, remonta à China, muito antes de Cristo vir ao mundo. E a vítima, como você sabe, era amarrada à cruz por cordas. As suas mãos eram pregadas e ele era deixado para morrer. E o calor do sol, a tração de seu corpo e a tortura que ele sofreu antes de estar na cruz levava às vezes 2 ou 3 dias para a pessoa morrer. E às vezes uma semana para que a pessoa não aguentasse o sofrimento. A maneira mais terrível, a mais horrível, a mais dolorosa de morrer que podemos imaginar. Mas na época de Constantino, no quarto século, ele se tornou um cristão professo. Era como um instrumento de tortura. Tinha sido abolido. E mais tarde as nações cristãs começaram a usar a cruz como um símbolo do cristianismo. Ela era gravada em relevo em suas carruagens, em tudo o que eles tinham. E a cruz se tornou o símbolo de tudo o que o cristianismo representava. E através de organizações como a Cruz Vermelha, tornou-se um sinal internacional de boa vontade e ajuda a outras pessoas. Hebreus, o 6º capítulo diz: porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e o poder do mundo vindouro, se caírem, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que voltaram a crucificar novamente o Filho de Deus e se tornaram aqueles que expõem o Filho de Deus à vergonha pública. Toda vez que o Evangelho é proclamado, aqueles que ouvem a mensagem e recebem a Cristo como Salvador, vêm pelo caminho da cruz. Mas se você negligenciar ou recusar a oferta de amor e misericórdia de Deus na cruz, você ajuda a crucificar novamente Jesus Cristo. É por isso que é errado dizer que os judeus crucificaram Jesus Cristo, como muitos cristãos dizem, especialmente aqueles que viveram na Idade Média. E eles costumavam tentar converter os judeus na ponta da espada, através de armas, ou muitas vezes levando-os à tortura, tentando-os convertê-los, porque achavam que os judeus eram assassinos de Cristo. Eles não mataram Cristo. Você sabe quem matou Jesus Cristo? Todos nós. Todos nós tivemos uma parte em sua morte, porque a sua morte foi planejada antes da fundação do mundo por causa do pecado. E a Bíblia diz: todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Há 4 dimensões da cruz em que penso quando falo sobre ela. Penso na largura da cruz. O amor de Cristo se manifesta na cruz de Cristo, que inclui a todos os seres humanos.
O amor de Deus se estende à África, à Ásia, à América Latina, à Rússia, à China, a todo o Canadá, ao mundo inteiro. Inclui você, seja quem for, seja qual for a sua religião, ou se você não tem religião, Deus te ama. E Ele diz através da cruz: eu te amo. Então, ao comprimento da cruz, não tem medida. Ela se estende de eternidade a eternidade. Quando Noé construiu a arca, você sabe quanto tempo ela tinha? 450 pés de comprimento. Quando Salomão construiu o templo, você sabe quanto tempo ela tinha? 60 côvados. Se você construir um galpão para ferramentas de jardim, poderá medir a madeira com uma régua. Mas como você pode medir de ponta a ponta o amor de Deus na cruz? A Bíblia diz, Paulo disse, que o amor de Deus ultrapassa o conhecimento. Não há como nossas mentes finitas sequer começarem a entender o amor de Deus que daria o Filho, o seu próprio Filho na cruz do Calvário para morrer por você. Porque você e eu merecemos a morte. Nós merecemos o inferno e o julgamento de Deus. E então eu penso na cruz, na sua altura. Ela se estende até o trono de Deus. Não importa quão alto o céu esteja, por meio da cruz, Deus atrai todos os homens para Ele. E você tem que tomar uma decisão sobre Jesus Cristo. Os cientistas estão olhando para o espaço cada vez mais. Eles não conseguem, muitas vezes, compreender o espaço. Eles não conseguem compreender a grandeza de Deus. O assunto da astronomia e o assunto da fronteira espacial são muito emocionantes para mim. Há cientistas aqui esta noite que sabem muito mais sobre a altura do universo do que eu posso explicar. Mas o céu está lá fora, em algum lugar. Não sabemos exatamente onde o céu está. Você diz, você acredita que o céu é um lugar? Sim, eu acredito que é um lugar. Eu acredito que vou ver as ruas douradas de ouro e andar nelas. Eu acredito que vou morar eu acho que vou morar em um local muito simples. Alguns de vocês viverão em mansões. Sim, o céu será um lugar glorioso. E você não pode ir além do amor de Deus, mesmo no céu. Então, a profundidade do amor de Deus e a cruz. Você pode cair no poço sem fundo do pecado e da degradação e pode viver como um animal. Você pode ser um assassino. Você pode ser uma pessoa que causou muito mal para a humanidade. Você pode ser qualquer coisa, mas não pode ir além do amor de Deus. A cruz cobre até os portões do inferno. Quão profundo é? Há pessoas hoje que estão tentando descobrir o quão fundo pode ir no coração da terra e quão profundo ir ao espaço. Elas não podem fugir de Deus, porque à medida que estudamos as profundezas da energia, estamos buscando unidade. Essa é uma das razões pelas quais eles estão fazendo esse estudo em Illinois. E a Bíblia diz, a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Ela pode atrair todo pecador até a altura exaltada do céu. E quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim, disse Jesus. Penso na cruz por um momento e penso no sofrimento dele por mim e por sua causa. Dizem que Jesus suportou 5 ferimentos básicos que a ciência médica define como: primeiro, contusão. Quando bateram em sua cabeça, quando torturaram Jesus Cristo e colocaram uma coroa de espinho nele por sua causa.
laceração. Eles desnudaram suas costas e pegaram longos chicotes de couro com pelotas de aço na ponta e espancaram até que ele sangrasse da cabeça aos pés. Esse era o jeito romano. Eles torturavam prisioneiros antes de levá-los para a cruz. Então houve a penetração, quando esmagaram aquela coroa de espinhos em sua testa e sua cabeça sangrou. Houve perfuração, quando cravaram os pregos em seus pés e em suas mãos. Houve incisão, quando cravaram a lança em seu lado. Aquele sofrimento, aqueles pregos em suas mãos e pés foram cravados por você e eu, e todos os povos do mundo, porque todos nós tivemos uma parte na morte de Jesus Cristo por causa dos nossos pecados. Nossos pecados o colocaram na cruz e você participou disso. E então eu quero que olhemos para a cruz de outro ponto de vista. Eu quero que olhemos para os ditos de Cristo na cruz. Nós geralmente ouvimos um sermão como este na Sexta-feira Santa, e só isso. Mas a maioria de nós não vai à igreja na Sexta-feira Santa. Então nunca ouvimos. Existem 28 profecias no Antigo Testamento sobre a cruz. Capítulos inteiros. A Gênesis 22 e Salmos 22, Isaías 53, Levíticos 16, que lidam especialmente com o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Centenas e milhares de anos antes de ele ir até a cruz. Eles estavam sob inspiração do Espírito Santo, os escritores do Antigo Testamento. E o primeiro vem do Salmos 22. Jesus estava citando as Escrituras quando disse: meu Deus, por que me deixaste? Por que me abandonaste? Essa é uma citação do Salmos 22. Mas então você vai um pouco mais longe e verá que ele disse isso, porque as Escrituras dizem: tu és santo. Você nunca entenderá o Antigo Testamento com todos os seus sacrifícios de sangue. Você nunca entenderá a Bíblia. Você nunca entenderá a morte de Cristo na cruz até que você entenda que Deus é um Deus santo, justo e puro, e ele não pode nem olhar para o mal. Então, naquele terrível momento de agonia do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele estava lá solitário, deixado sozinho por seus amigos. E então, uma sombra vem pela primeira vez desde que a eternidade começou entre Deus Pai e Deus Filho. Porque Deus não pode olhar para o pecado. Porque naquele momento ele estava colocando os seus pecados e os meus pecados sobre Cristo. E Cristo estava sofrendo por nós. E naquele momento misterioso, ele foi feito pecado por nós, que não conheceu pecado. Você sabe o que isso significa? Feito pecado. Nunca conheceu pecado. Nunca disse uma mentira. Nunca teve um pensamento maligno. Nunca teve ganância ou luxúria. De repente, toda aquela sujeira, toda a sujeira de sua vida e da minha vida desceu sobre ele. E nenhum de nós jamais entenderá o mistério daquele momento. Nenhum teólogo pode explicar isso para a minha satisfação. Pelo menos, eles poderiam traçar algum paralelo, mas não tem como. Foi o grande amor de Deus por você que permitiu que seu Filho Jesus Cristo tomasse esse sofrimento. E então, a segunda coisa que a cruz traz para nós e que nós ouvimos da cruz é quando ele disse: tenho sede. E isso é um cumprimento dos Salmos 69, versículo 1. E quando ele disse: tenho sede, deram-lhes vinagre e bebida misturada com fel, e quando ele provou, não quis beber. Ele provou, como lemos mais tarde em João, um dos outros evangelhos, mas não bebeu. Por quê? Porque seria um sedativo. Tiraria um pouco do sofrimento, e ele estava lá para fazer
algo que ninguém poderia fazer. Ele estava lá para levar o sofrimento em absoluta consciência por você e por mim. Ele não levaria se ele tivesse tomado aquele cálice. Ele deve sofrer a terrível agonia e carregar nossos pecados na cruz em plena consciência por você. E se você fosse a única pessoa no mundo inteiro, ele teria morrido por você. Então, em Lucas capítulo 23, versículos 34, a outra coisa que ele disse na cruz. Ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Agora, se ele estava falando sobre aqueles soldados que o estavam pregando, a multidão que estava lá fora gritando e berrando com ele, 72 mil anjos puxaram suas espadas prontos para ver e resgatar a Jesus Cristo. E ele disse: não, estou fazendo isso porque eu amo essas pessoas. Veja, você e eu pecamos contra Deus. Nós quebramos suas leis. E ele disse: no dia em que você quebrar a minha lei, você sofrerá e morrerá. Ele disse isso a Adão e Eva, e eles quebraram sua lei, eles pecaram, e isso é o que o pecado significa: quebrar as leis de Deus. Veja, Deus nunca quis que alguém morresse. E Deus não criou o inferno para nós, mas nós deliberadamente nos rebelamos contra Deus e Deus não seria Deus. Se ele agisse de uma forma diferente, ele não seria justo e reto e santo. Se ele viesse e nos desse um tapinha nas costas e dissesse: você está perdoado. Nós tínhamos que morrer por nossos próprios pecados. Ou alguém que fosse qualificado tinha que morrer por nós. E essa pessoa que era qualificada chama-se Jesus Cristo. E ele se ofereceu para fazer isso. Ele morreu em nosso lugar. Ouvi falar de uma mulher escrevendo para um colunista e dizendo que sua cura para a culpa era ir ao quintal, cavar um buraco na terra, deitar-se de bruços, falar toda a sua culpa e confessar todos os seus erros naquele lugar que ela cavou e então cobri-lo. E as pessoas farão quase tudo para se livrar de sua culpa. O lugar para se livrar da culpa é na cruz do Calvário. Por séculos, as pessoas fizeram coisas desesperadas para enterrar a sua culpa. James Nelson, sobre o qual lemos no ano passado, quando o menino, em uma cena encharcada de álcool, espancou sua mãe até a morte com um tijolo. Ele cumpriu 9 anos de prisão. E durante esse tempo, ele conheceu Jesus Cristo, o Cristo da cruz. E o profundo arrependimento e confissão de Cristo como seu Salvador e seu Senhor mexeu com a vida dele. Ele começou a estudar a Bíblia Sagrada. Ele começou a ser um pregador leigo. E no ano passado ele foi ordenado na Igreja da Escócia como um ministro presbiteriano. O perdão de Deus, o amor de Deus, o poder da cruz, mudar e perdoar. Que maravilhoso e emocionante. E então, outra coisa que ele fez na cruz, que é uma das coisas mais tocantes para mim e para todo mundo. E ali estava sua mãe, junto à cruz. E ele olhou para João, um dos seus discípulos, e disse: João, eis aqui esta mulher. E ele disse a Maria, sua mãe, ele a chamou de mulher, assim como fez em Canaã da Galileia. A chamou 2 vezes de mulher, e ele disse: mulher, eis aí teu filho. E daquela hora em diante, João, seu amigo e discípulo, cuidou de sua mãe. Há um grupo de rock na Inglaterra chamado The Cure. Jesus Cristo na cruz foi a cura para todos os nossos relacionamentos humanos, rompidos e doentes, todos os problemas sociais. Os povos oprimidos do mundo sentem o impacto de sua morte na cruz.
E então houve outra declaração da cruz. Ele disse: está consumado. Está consumado. O que ele quis dizer? Em João 17 ele disse: terminei a obra que me destes para fazer. Deus lhes deu um trabalho a fazer e o trabalho era morrer na cruz. Para este fim eu nasci. Ele disse. Ele veio para morrer. Ele é o único homem que já nasceu para morrer. Foi por isso que ele veio. Nós nos perguntamos porque ele não alimentou todo mundo e curou todo mundo. Ele poderia ter feito isso. Isso teria curado alguns corpos e alimentado algumas pessoas que estavam com fome. Ele fez isso por compaixão, mas o seu verdadeiro trabalho foi a cruz. E é por isso que a cruz é tão importante, porque lá você está lidando com a eternidade. Veja, o corpo vai para o túmulo, pois sua alma, seu espírito, aquela parte de você que vive para sempre, que vive dentro do seu corpo, vai para viver e viver e viver para sempre e eternamente. Onde vai passar a eternidade? No céu ou no inferno? Será decidido pela cruz. O que você fará sobre a cruz? Porque da cruz ele está pedindo que você se arrependa do pecado e o receba como Senhor e Salvador pessoal. Sim, está terminado a obra que Deus deu para Jesus Cristo fazer. E então ele disse outra coisa, em Lucas capítulo 23, e clamando Jesus em alta voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Agora, eu vi algumas pessoas morrerem, um bom número de pessoas morrerem. Eu ouvi o estentor da morte em suas gargantas, mas não havia estentor da morte na garganta de Jesus Cristo. Eles não tiraram sua vida dele, ele a entregou voluntariamente. E ele disse em alta voz, observe, uma voz alta, forte, firme, ele disse: encomendo o meu espírito em tuas mãos. Eu entrego o meu espírito em tuas mãos. Ó Senhor, eu entrego o meu espírito. Ele entregou seu espírito a Deus Pai. E ao dizer isso, ele conferiu a cada um de nós a possibilidade do dom da vida eterna. Você pode ter a vida eterna esta noite. Estávamos perdidos, confusos, sem propósito e significado na vida. Nenhuma garantia de uma vida futura. E Jesus, da cruz, estendeu a mão pela morte e nos resgatou. E nós dizemos a Ele hoje, Senhor e Salvador. Você tem certeza de que Ele é seu Senhor e Salvador? Milhares de pessoas vão à igreja, mas não têm certeza de que comprometeram suas vidas com Jesus Cristo. E então, por último, houve a declaração que ele fez a um ladrão na cruz. As multidões lá embaixo gritavam: se você é o Filho de Deus, desça e salve-se. Outros diziam: ele salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Eles estavam zombando, rindo. Ambos os ladrões estavam ali crucificados, criticando. Veja, ele ficou na cruz por 6 horas, e nas primeiras 3 horas ambos o criticavam e zombavam dele como as multidões lá embaixo. Mas um dos ladrões começou a olhar para Jesus. Ambos eram culpados. Ambos mereciam morrer de acordo com a lei romana. Mas um deles começou a olhar para Jesus. E ele começou a ver algo que nunca tinha visto em nenhum outro homem e em nenhum outro lugar antes. Ele viu que Jesus era diferente. Ele começou a dizer a si mesmo: ele deve ser o Filho de Deus. Ele deve ser o Senhor. E repreendeu o outro ladrão dizendo: você não teme a Deus? Nós merecemos o que estamos recebendo, mas ele nada fez de errado para merecer isso. Então, ele se virou para Jesus e disse: Senhor. E essa palavra Senhor significa meu próprio Senhor. Ele disse: Senhor, lembre-se de mim quando vier com o seu reino.
Que ato de fé! E Jesus disse, o que Jesus disse? Hoje você estará comigo no paraíso. E os anjos do céu estavam observando para ver quem seria o primeiro que ele levaria para o paraíso. Era um ladrão que merecia o inferno. O perdão e a misericórdia de Deus estão tão além da nossa compreensão que mal podemos falar sobre isso. Sim, esse ladrão estará no céu e você o verá. Jesus o levou pela morte na cruz. Dois ladrões. Qual é você? Em qual cruz você está? A que está rejeitando ou negligenciando ou até mesmo tirando sarro? Ou você é aquele que recebe a Jesus Cristo e aceita Jesus como Filho de Deus? Estou pedindo que você faça seu compromisso com Cristo esta noite de forma tão simples. O que você tem que fazer? 3 coisas. Primeiro, você deve se arrepender do seu pecado. Essa palavra arrepender-se significa mudar. Mude sua maneira de viver, mude sua atitude. Agora você não pode fazer isso sozinho, mas Deus o ajudará se você estiver disposto. A segunda coisa é pela fé receber Cristo em seu coração. Pela fé, você não pode ver intelectualmente sozinho. O homem não pode ver a Deus apenas com sua mente. Ele tem que ver pela fé como uma criança confiando em seu pai ou sua mãe. Então, em terceiro lugar, você deve fazer algo que vimos centenas de pessoas fazerem aqui todas as noites. Vou pedir para você se levantar do seu assento e vir aqui, ficar em pé em frente a esta plataforma e dizer: eu quero saber quando eu sair daqui essa noite, que vou para o céu. A Bíblia diz, aquele que endurece o seu coração, sendo muitas vezes repreendido, será cortado de repente, e isso sem remédio. Você pode nunca ter um momento como este, quando estiver tão perto do reino de Deus novamente. Venha essa noite. Você pode ser um membro da melhor igreja da cidade. Você pode ser um conselheiro. Você pode ser um membro do coral. Você pode ser um clérigo. Mas você não tem certeza de como você está diante de Deus. E você quer ver a cruz e encontrar o perdão de todos os seus pecados e ter a certeza da vida eterna. Que se você morrer essa noite, você vai para o céu. Você se levanta e vem agora mesmo. Centenas de vocês simplesmente vêm. Venha para ficar aqui em frente e receber a oração, fazer o seu compromisso. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares da Igreja Boas Novas em Guarabira, na Paraíba, fazendo as locuções do reverendo Billy Graham. Você que chegou até o final desse vídeo, muito obrigado pela companhia. Dê um like para abençoar o canal. Veja se você já está inscrito no canal Boas Novas Guarabira. Compartilhe com outras pessoas, a informação é muito importante. E considere abençoar este canal e a obra missionária na cidade de Guarabira, na Paraíba, com o valor que Deus colocar no seu coração, para que possamos fazer mais e melhor. E nós estamos trabalhando para adquirir o terreno da Igreja Boas Novas em Guarabira. Faça parte desse projeto através da chave Pix ou do número da conta que existe na descrição. Diga de onde você está nos acompanhando. Deixe o seu testemunho. Você já recebeu Jesus Cristo no seu coração? Você tem a certeza da sua salvação? Que Deus te abençoe. Sucesso na sua caminhada.